Existe um segredo, um mistério quase sussurrado sobre os primeiros dias de janeiro que Rudolf Steiner, essa figura ímpar, desvendou há mais de um século e que, incrivelmente, permanece velado para tantos. Um segredo tão profundo, tão impactante, que ao finalmente entender o que realmente acontece durante esses 7 dias que abrem o ano, sua visão sobre o Réveillon, sobre o Ano Novo, nunca mais será a mesma. E o que mais impressiona, talvez até perturbe, é a constatação de que a maioria das pessoas desperdiçou anos a fio, preciosos anos, sem sequer suspeitar que esses 7 dias são, na verdade, um portal cósmico, um limiar onde as forças espirituais se mostram incomparavelmente mais receptivas aos seus projetos, às suas intenções, do que em qualquer outro período do ano. Steiner explicou que o universo, o cosmos, não segue o calendário convencional, o calendário humano, por mero acaso. Os detentores do conhecimento ancestral, os sábios de outrora, sabiam disso. Os iniciados, aqueles que buscavam a verdade em sua essência, tinham plena consciência disso. Mas, infelizmente, esse conhecimento foi progressivamente esquecido, soterrado, substituído por festas superficiais, por promessas vazias, daquelas que se desfazem antes mesmo do carnaval chegar. Hoje, eu vou te revelar exatamente o que acontece nesses 7 dias mágicos. O porquê de cada um deles corresponder a um mês específico do ano. E o método preciso que Steiner recomendava para usar esse portal cósmico a seu favor. Mas antes, preciso te alertar sobre algo crucial, de suma importância. O que a maioria das pessoas faz nos primeiros dias do ano. Acredite, é exatamente o oposto do que deveriam estar fazendo. Elas bebem em excesso, comem além da conta, dormem até tarde, acordam ainda mais tarde, permanecem em estados de consciência alterada, muitas vezes comprometida, e assim desperdiçam esses dias preciosos em completa inconsciência espiritual. Steiner foi muito claro quanto a isso. Quem passa os primeiros 7 dias do ano em estado de letargia, em torpor, já programou energeticamente um ano inteiro de estagnação, de marasmo. Isso não é superstição, não é crendice popular, é ciência espiritual, pura e simples. Agora, para realmente entender por que esses 7 dias são tão importantes, precisamos, antes de mais nada, compreender algo fundamental sobre como o tempo funciona no mundo espiritual. Steiner nos ensinou que o tempo físico e o tempo espiritual não são a mesma coisa. No mundo físico, no plano material, o tempo é linear, um segundo após o outro, um dia após o outro. Mas no mundo espiritual, a dimensão da alma, o tempo é qualitativo. Existem momentos que carregam um potencial espiritual muito maior do que outros. E os primeiros 7 dias do ano são inegavelmente um desses momentos. Pense nisso como uma janela que se abre, uma fresta que se escancara entre o mundo material e o mundo espiritual. Durante o restante do ano, essa janela permanece parcialmente fechada. As forças espirituais continuam atuando, sem sombra de dúvida, mas com maior dificuldade, enfrentando maior resistência da matéria. Contudo, nesses 7 dias inaugurais de janeiro, essa janela se abre completamente, de par em par. As hierarquias espirituais se aproximam, ficam mais próximas de nós. Nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, tornam-se mais acessíveis, e suas intenções, seus pensamentos, suas emoções nesses dias adquirem um poder de manifestação muito maior.
infinitamente superior ao de qualquer outro período. Steiner conectava isso diretamente com os ciclos cósmicos, com os movimentos do universo. O solstício de inverno, que ocorre poucos dias antes do Réveillon, marca o momento em que a Terra está mais voltada para dentro de si mesma. E essa interiorização cósmica, esse recolhimento, continua durante os primeiros dias de janeiro. A Terra, por assim dizer, está respirando para dentro. E quando a Terra respira para dentro, o mundo espiritual se aproxima do mundo físico, torna-se mais tangível. E é exatamente por isso que as tradições antigas, os povos ancestrais, consideravam esse período sagrado. Mas aqui vem a parte que quase ninguém conhece, o segredo mais bem guardado. Steiner revelou que cada um dos 7 primeiros dias do ano corresponde a um dos 12 meses do ano que se inicia, não de forma aleatória, não ao acaso, mas seguindo um padrão cósmico preciso, meticulosamente orquestrado. O primeiro dia de janeiro programa energeticamente o mês de janeiro. O segundo dia programa fevereiro. O terceiro dia programa março, e assim por diante. Os 7 primeiros dias programam os 7 primeiros meses. E os 5 dias seguintes, do dia 8 ao dia 12, completam o ciclo, programando os meses restantes. Isso significa algo extraordinário, algo que pode transformar sua vida. Significa que o que você pensa, sente e faz no dia 1º de janeiro está literalmente plantando sementes para todo o mês de janeiro. O que você pensa, sente e faz no dia 2 de janeiro está plantando sementes para todo o mês de fevereiro. Você começa a perceber a enormidade disso. Você tem, nesses 7 dias, a oportunidade de programar conscientemente os próximos 7 meses da sua vida. E a maioria das pessoas passa esses dias assistindo televisão, reclamando da ressaca, ou simplesmente dormindo. Steiner era muito prático em seus ensinamentos. Ele não falava em termos vagos, em delírios místicos. Ele dava instruções precisas, claras como a água. E para esses 7 dias, ele recomendava uma prática matinal específica, um ritual para ser realizado logo ao despertar, ao acordar em cada um desses 7 dias, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de sequer olhar o celular, antes de falar com alguém. Você deveria se sentar em silêncio por pelo menos 10 minutos. Não para meditar no sentido comum da palavra, mas para fazer algo muito específico. Você deveria trazer à consciência o mês correspondente àquele dia. No primeiro dia, você pensa em janeiro. O que você quer que aconteça em janeiro? Quais qualidades você quer cultivar em si mesmo? Quais desafios você antecipa e como pretende enfrentá-los? Você não apenas pensa nisso. Você sente, você vive essa experiência, você imagina com vivacidade, você cria imagens internas claras, nítidas e carregadas de emoção. E então, você oferece essas intenções ao mundo espiritual, não como um pedido desesperado, mas como uma colaboração, uma parceria. Você diz, em seu coração, estas são minhas intenções para este mês. Eu as ofereço para que as forças espirituais me ajudem a realizá-las. No segundo dia, você faz o mesmo para fevereiro. No terceiro dia, para março, e assim por diante. Steiner explicou que essa prática simples, esse ritual matinal, cria uma espécie de estrutura etérica para o ano inteiro. É como se você estivesse construindo a planta de uma casa antes de construir a casa em si. As forças espirituais então trabalham com essa planta, com esse projeto,
ajudando a materializar o que você conscientemente projetou. Mas calma, porque existe um aspecto disso que é ainda mais profundo e que poucos entendem completamente. Steiner ensinou que não somos apenas nós que programamos esses dias. As hierarquias espirituais também estão programando, enquanto dormimos, enquanto estamos inconscientes. Os anjos e arcanjos estão trabalhando, preparando as condições do ano que se inicia. E quando acordamos e fazemos essa prática conscientemente, nós nos alinhamos com esse trabalho espiritual. Nós nos tornamos colaboradores conscientes das hierarquias. Isso é completamente diferente da forma como a maioria das pessoas aborda o Réveillon, o Ano Novo. A abordagem comum é fazer promessas de Ano Novo. Vou emagrecer, vou me exercitar mais, vou ganhar mais dinheiro. Essas promessas nascem do ego, da personalidade superficial. E por que nascem do ego? Elas não têm raízes no mundo espiritual, por isso se desfazem tão rapidamente. Mas quando você usa o método de Steiner, você não está fazendo promessas do ego, e você está plantando sementes no solo espiritual. E sementes plantadas no solo espiritual sempre germinam, desde que você continue regando-as com sua atenção consciente. Há outro aspecto crucial que Steiner mencionou sobre esses 7 dias. Durante esse período, você deve evitar ao máximo conflitos, discussões, negatividade. Existe um segredo, um mistério guardado a 7 chaves sobre os primeiros dias de janeiro. Um segredo que o renomado Rudolf Steiner, uma figura central no campo da antroposofia, revelou há mais de um século e que, surpreendentemente, permanece praticamente desconhecido para a maioria de nós. Um segredo tão poderoso que, ao compreender o que realmente acontece nesses 7 dias inaugurais do ano, você nunca mais verá o Réveillon da mesma maneira. E o que é mais perturbador é a constatação de que a maioria das pessoas desperdiçou anos inteiros, sem sequer imaginar que esses 7 dias são, na verdade, um portal cósmico, onde as forças espirituais se mostram mais receptivas aos nossos projetos. Muito mais do que em qualquer outro momento do ano. Não porque você deva ser ingênuo ou ignorar os problemas, mas porque qualquer energia negativa que você gerar nesses dias será amplificada ao longo do ano. E o oposto também é verdadeiro. Qualquer energia positiva, qualquer ato de bondade, qualquer pensamento elevado, será igualmente amplificado. Pense nisso como um microfone cósmico. Nesses 7 dias, suas emoções, seus pensamentos e suas ações estão sendo amplificados e transmitidos para o ano inteiro. Você quer passar esses dias brigando com familiares, reclamando da vida, focado em tudo que está errado? Ou você quer passar esses dias em gratidão, em intenção consciente, em abertura para o mundo espiritual? Rudolf Steiner também falou sobre a importância do sono nesses dias. Ele explicava que, durante o sono, nós retornamos temporariamente ao mundo espiritual. E nos primeiros dias do ano, esse retorno é especialmente significativo. Durante o sono desses dias, recebemos instruções, insights e até mesmo encontros com seres espirituais que podem guiar nosso ano. Por isso, ele recomendava ir dormir cedo nesses dias, em estado de calma e reverência, e ao acordar, tentar lembrar dos sonhos. Muitas vezes, os sonhos desses dias contêm mensagens importantes para o ano que se inicia. Você já percebeu que alguns anos parecem fluir naturalmente, enquanto outros são uma luta constante do início ao fim? Rudolf Steiner diria que parte disso tem a ver com como você passou os primeiros 7 dias. Se você passou esses dias em consciência espiritual, plantando as sementes corretas,
alinhado com as hierarquias. O ano tende a fluir. Se você passou esses dias em inconsciência, em letargia, em negatividade, o ano tende a ser uma batalha. Isso não significa que você está condenado se passou o Réveillon bebendo e festejando. O livre-arbítrio sempre existe. Você sempre pode mudar o curso em qualquer momento. Mas é muito mais fácil navegar um rio quando você construiu o barco corretamente desde o início. E os primeiros 7 dias são quando você constrói o barco para o ano inteiro, agora. Quero te revelar algo ainda mais específico sobre cada um desses 7 dias. Porque Rudolf Steiner não apenas disse que cada dia corresponde a um mês. Ele também conectou cada dia a uma qualidade espiritual específica, a uma das 7 forças planetárias. Mas antes de entrar nisso, preciso que você entenda o contexto cósmico mais amplo. Na antroposofia, Rudolf Steiner explicou que existem 7 forças planetárias que influenciam a existência humana. Essas forças não são apenas astronômicas, são espirituais. Cada planeta representa uma qualidade, uma energia, um tipo de influência. E cada um dos 7 primeiros dias do ano está conectado a uma dessas forças. O primeiro dia está conectado a Saturno. Saturno representa a estrutura, disciplina, os fundamentos. Nesse dia, você deve refletir sobre as estruturas da sua vida. O que precisa ser solidificado? O que precisa de mais disciplina? Quais são os fundamentos sobre os quais você quer construir o ano? O segundo dia está conectado ao Sol. O Sol representa a vitalidade, a força vital, o eu superior. Nesse dia, você reflete sobre sua conexão com sua essência mais elevada. Você está vivendo de acordo com seu verdadeiro eu? Ou está vivendo de acordo com expectativas externas? O terceiro dia está conectado à Lua. A Lua representa a alma, as emoções, a vida interior. Nesse dia, você examina sua vida emocional. Quais emoções você quer cultivar nesse ano? Quais você quer transformar? O quarto dia está conectado a Marte. Marte representa a vontade, a ação, a coragem. Nesse dia, você reflete sobre onde precisa agir com mais determinação. Onde tem sido passivo demais? Onde precisa de mais coragem? O quinto dia está conectado a Mercúrio. Mercúrio representa a comunicação, o pensamento, a adaptabilidade. Nesse dia, você examina como se comunica, como pensa, como se adapta às circunstâncias. O sexto dia está conectado a Júpiter. Júpiter representa a sabedoria, a expansão, a generosidade. Nesse dia, você reflete sobre seu crescimento. Onde precisa expandir? Onde precisa ser mais generoso? Que sabedoria precisa cultivar? E o sétimo dia está conectado a Vênus. Vênus representa o amor, a harmonia, a beleza. Nesse dia, você reflete sobre seus relacionamentos, sobre o amor em todas as suas formas, sobre a beleza que você quer trazer ao mundo. Rudolf Steiner recomendava que em cada um desses dias, você não apenas refletisse, mas também realizasse um ato concreto relacionado a essa força planetária, no dia de Saturno. Um ato de disciplina, no dia do Sol. Um ato de conexão com seu eu superior, no dia da Lua. Um ato de cuidado emocional, e assim por diante. Esses atos concretos funcionam como âncoras, trazendo a energia espiritual para o plano material. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitas pessoas questionam. Por que 7 dias? Por que não 10 ou 12? A resposta está nos setênios. Rudolf Steiner ensinou que toda a existência humana é organizada em ciclos de 7. Os primeiros 7 anos de vida formam o corpo físico.
Os próximos 7 formam o corpo etérico. Os 7 seguintes formam o corpo astral. 7 é o número da completude terrestre. E os primeiros 7 dias do ano são como um setênio em miniatura, contendo em si a semente de todo o ano. Isso nos leva a outro aspecto fascinante do ensinamento de Rudolf Steiner sobre esse período. Ele falou sobre as 12 noites sagradas, que começam na noite de Natal e vão até 6 de janeiro. Esse período, conhecido em muitas tradições como as noites entre os anos, era considerado pelos antigos como o momento mais mágico e perigoso do ano. Perigoso porque as forças espirituais estão tão próximas, que tanto o bem quanto o mal podem se manifestar com mais facilidade. Rudolf Steiner explicou que durante as 12 noites sagradas, o véu entre os mundos está mais fino do que nunca. E nos primeiros dias de janeiro, que estão dentro desse período sagrado, temos uma oportunidade única. Podemos literalmente conversar com nosso guia espiritual de forma mais direta. Podemos receber insights que normalmente levariam meses de meditação para obter. Podemos plantar sementes espirituais que germinarão ao longo de todo o ano. Mas aqui está o paradoxo que Rudolf Steiner sempre enfatizava. Quanto maior o potencial para o bem, maior o potencial para o mal. Durante esses dias, se você cultiva pensamentos negativos, se você alimenta raiva, inveja, medo, essas energias também serão amplificadas. E é por isso que tantas tradições antigas recomendavam jejum, oração e recolhimento durante esse período. Não por moralismo, mas por compreensão das leis espirituais. Você já se perguntou por que tantas culturas diferentes, em partes completamente separadas do mundo, desenvolveram rituais específicos para o início do ano? Os chineses têm seus rituais de Réveillon. Os judeus têm Rosh Hashanah. Os hindus têm Diwali. Cada cultura, intuitivamente, percebeu que o início de um novo ciclo é um momento de poder especial. Existe um segredo, um mistério guardado a 7 chaves sobre os primeiros dias de janeiro. Um segredo que o renomado Rudolf Steiner, uma figura central no campo da antroposofia, revelou há mais de um século e que, surpreendentemente, permanece praticamente desconhecido para a maioria de nós. Um segredo tão poderoso que, ao compreender o que realmente acontece nesses 7 dias inaugurais do ano, você nunca mais verá o Réveillon da mesma maneira. E o que é mais perturbador é a constatação de que a maioria das pessoas desperdiçou anos inteiros, sem sequer imaginar que esses 7 dias são, na verdade, um portal cósmico, onde as forças espirituais se mostram mais receptivas aos nossos projetos, muito mais do que em qualquer outro momento do ano. Steiner explicou que essa intuição universal vem do fato de que o universo realmente funciona assim. Não é superstição, é percepção espiritual. Agora, quero te dar um método prático que você pode usar a partir de amanhã. É simples, mas extremamente poderoso. Quando acordar em cada um dos primeiros 7 dias do ano, antes de levantar da cama, fique deitado por alguns minutos. Traga à consciência o mês correspondente àquele dia. Visualize-se nesse mês, vivendo da forma que deseja. Veja-se saudável, próspero, em paz, realizando seus objetivos. Não apenas pense, mas sinta. Deixe a emoção da realização percorrer seu corpo. Então, ainda deitado, diga internamente: eu ofereço estes projetos às forças espirituais que guiam minha vida. Peço que me ajudem a manifestar o mais elevado bem para mim e para todos os seres. E então, levante-se. Durante o dia,
Mantenha a consciência do mês que você está programando. Se for o primeiro dia, pense de vez em quando: estou plantando sementes para janeiro. Deixe que essa consciência influencie suas ações, suas palavras, seus pensamentos. À noite, antes de dormir, reveja o dia. O que você pensou, sentiu, fez? Quais sementes plantou? Se plantou sementes negativas, não se culpe, simplesmente reconheça. E ofereça ao mundo espiritual o desejo de transmutar essa energia. Então, ao adormecer, peça aos seus guias espirituais que trabalhem com você durante o sono, ajudando a fortalecer as sementes positivas e a neutralizar as negativas. Esse ritual simples, feito consistentemente nos 7 primeiros dias, pode transformar completamente seu ano. Não porque é mágico no sentido supersticioso, mas porque é baseado em leis espirituais reais. Steiner não inventou essas leis. Ele as descobriu através de sua clarividência e as compartilhou para que pessoas comuns pudessem se beneficiar. É importante entender que Steiner não era um sonhador místico. Ele era um cientista espiritual. Seus métodos eram rigorosos. Ele testava tudo, verificava tudo. Nunca pedia que as pessoas simplesmente acreditassem. Ele dizia: não acredite em mim. Experimente por si mesmo. E é isso que te peço agora. Não acredite em nada do que eu disse. Experimente. Use esses 7 dias conscientemente. E veja o que acontece no seu ano. Agora, quero falar sobre um erro comum que muitas pessoas cometem, mesmo quando tentam usar esse conhecimento. Elas se aproximam dos primeiros 7 dias com uma mentalidade de lista de desejos. Quero um carro novo. Quero um relacionamento. Quero mais dinheiro. E então se frustram quando essas coisas não se materializam imediatamente. Steiner explicou que esse não é o propósito desse período. O propósito não é manifestar desejos materiais específicos. O propósito é alinhar-se com as forças espirituais que guiam sua evolução. É possível que sua evolução nesse ano inclua desafios. É possível que inclua perdas. Mas quando você está alinhado espiritualmente, você enfrenta esses desafios de forma diferente. Você os vê como oportunidades de crescimento, não como punições. Você encontra força onde antes encontraria desespero. Por isso, quando fizer a prática matinal, não faça pedidos específicos demais. Em vez de pedir um carro novo, peça abundância. Em vez de pedir um relacionamento específico, peça amor verdadeiro. Em vez de pedir um emprego específico, peça a realização do seu propósito. Deixe que o mundo espiritual saiba o que você precisa melhor do que você mesmo. Afinal, seus guias podem ver o quadro completo da sua vida, enquanto você vê apenas um fragmento. Steiner também enfatizou a importância da gratidão durante esses 7 dias. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Agradeça pelo ano que passou. Mesmo se foi difícil, agradeça pelos aprendizados, mesmo os dolorosos. Agradeça pelas pessoas que fazem parte da sua vida, mesmo as que te desafiam. A gratidão abre um canal direto com o mundo espiritual. É como se você estivesse dizendo: eu reconheço as bênçãos que já recebi. Por isso, as forças espirituais respondem enviando mais bênçãos. Há ainda outro aspecto que preciso mencionar. Steiner falou sobre a importância de fazer algo pelos outros durante esses 7 dias. Não algo grandioso, mas algo genuíno. Um ato de bondade sem esperar nada em troca. Uma palavra de encorajamento para alguém que precisa.
uma oferta de ajuda. Esses atos altruístas criam um tipo especial de energia kármica que permeia todo o ano. É como se você estivesse dizendo ao universo: não estou aqui apenas para receber, estou aqui para dar. E o universo, em sua infinita justiça, responde na mesma medida. Você pode estar se perguntando: mas e se eu perdi os primeiros dias? E se já estou no terceiro ou quarto dia quando vejo esse vídeo? A resposta é simples: comece de onde está. O universo não pune. O universo é sempre generoso com quem busca conscientemente. Faça o ritual para os dias restantes. E no próximo ano, comece desde o primeiro dia. E antes de continuar, quero pausar um momento. As revelações que você acabou de ouvir sobre os 7 dias sagrados são conhecimentos que Steiner compartilhou em conferências para grupos pequenos. Conhecimentos que foram preservados nos arquivos da Sociedade Antroposófica e que poucos canais têm a dedicação de pesquisar e traduzir. Se esse conteúdo está ressoando com você, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Não é apenas um apoio financeiro, é você dizendo que esse conhecimento espiritual precisa continuar acessível. Cada contribuição permite que eu continue pesquisando os arquivos de Steiner e trazendo essas revelações para você. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Steiner falou sobre algo que ele chamou de retrospectiva do ano. Antes do Réveillon, idealmente nos últimos dias de dezembro, você deveria revisar todo o ano que passou, não de forma superficial, mas profunda. Sentar em silêncio e reviver mentalmente cada mês, cada evento significativo, cada encontro importante. Isso não é apenas recordar, é um ato espiritual. Quando você revive conscientemente o ano que passou, você extrai os aprendizados. E você digere espiritualmente as experiências. E isso prepara o solo para as novas sementes que você vai plantar nos primeiros 7 dias. Se você pular essa retrospectiva, é como plantar sementes em solo cheio de ervas daninhas. As experiências não digeridas continuam ocupando espaço, impedindo o novo de germinar plenamente. Steiner recomendava fazer essa retrospectiva na ordem inversa. Comece por dezembro, depois novembro, depois outubro, e assim voltando até janeiro. Por que na ordem inversa? Porque assim você está seguindo o fluxo do tempo etérico, que é oposto ao fluxo do tempo físico. Isso pode parecer estranho, mas experimente. Você vai perceber que revisar em ordem inversa traz insights diferentes, mais profundos. Durante essa retrospectiva, não julgue, apenas observe. O que aconteceu? O que você sentiu? O que aprendeu? Se cometeu erros, não se condene. Simplesmente reconheça e peça ao universo que transforme esses erros em sabedoria. Se conquistou coisas, não se orgulhe em excesso. Simplesmente agradeça e peça humildade para continuar crescendo. Após completar a retrospectiva do ano, Rudolf Steiner sugeria fazer um exercício específico. Imagine que você está se encontrando com seu guia espiritual. Seu guia espiritual viveu esse ano inteiro ao seu lado. Ele viu tudo que você fez. Pensou. Sentiu. Agora, imagine que ele está mostrando a você o ano do ponto de vista espiritual. O que ele destacaria? O que ele diria que foi mais importante? Muitas vezes, o que nós consideramos importante é trivial aos olhos espirituais. E o que consideramos trivial é profundamente significativo. Esse exercício de encontrar o guia espiritual pode parecer imaginação. Mas Rudolf Steiner insistia que não é. Quando fazemos esse exercício com sinceridade,
Realmente entramos em contato com nosso guia, talvez não da forma dramática que esperamos, mas de formas sutis, através de impressões, sentimentos, intuições que surgem durante o exercício. É como se uma luz se acendesse dentro de nós, revelando o que realmente importa. Agora quero te falar sobre algo que poucas pessoas entendem sobre Rudolf Steiner e os primeiros dias do Réveillon. Ele não via esse período isoladamente. Ele via como parte de um ciclo anual completo. Assim como os primeiros 7 dias programam o ano, os últimos 7 dias fecham o ano anterior. E entre eles, os dias de Natal funcionam como um portal de transição. Rudolf Steiner dizia que do dia 24 de dezembro ao dia 6 de janeiro, estamos em um espaço fora do tempo normal. É um espaço de pura potencialidade, um momento de suspensão, onde o ordinário se torna extraordinário. Durante esse espaço, o velho ano ainda não terminou completamente e o novo ainda não começou plenamente. Estamos em uma espécie de limbo espiritual, mas um limbo cheio de possibilidades. É exatamente por isso que esse período é tão sagrado e tão perigoso também, porque nesse limbo podemos criar tanto coisas maravilhosas quanto coisas terríveis, dependendo de onde focamos nossa atenção e energia. É como se estivéssemos no vértice de uma escolha, com o poder de direcionar nosso futuro. Rudolf Steiner contava histórias de pessoas que usaram esse período para transformações extraordinárias. E contava histórias de pessoas que desperdiçaram esse período e depois passaram o ano inteiro tentando recuperar o terreno perdido. A diferença não estava na sorte ou no destino. Estava na consciência. Aqueles que estavam conscientes do poder desse período podiam usá-lo. Aqueles que estavam inconscientes eram usados por forças que não compreendiam. Eram como marionetes, dançando conforme a música de um maestro invisível. E isso nos leva a um ponto fundamental da antroposofia de Rudolf Steiner, a importância da consciência. Rudolf Steiner sempre enfatizou que o objetivo da evolução humana não é apenas ser bom ou fazer coisas boas. O objetivo é fazer coisas boas, conscientemente. A consciência é o que transforma um ato comum em um ato espiritual. E nos primeiros 7 dias do Réveillon, essa consciência é especialmente poderosa. É como um farol, guiando-nos através da escuridão da ignorância. Você pode fazer todas as coisas corretas, as práticas matinais certas, as meditações certas, mas se fizer de forma mecânica, sem consciência real, o efeito será mínimo. Por outro lado, um simples momento de consciência genuína, de presença verdadeira, pode ter efeitos profundos. É como uma faísca, que pode incendiar uma grande transformação. E é por isso que Rudolf Steiner não dava fórmulas rígidas. Ele dava princípios e confiava que cada pessoa encontraria sua própria forma de aplicá-los. Há um aspecto dos ensinamentos de Rudolf Steiner sobre os primeiros dias do Réveillon que é particularmente relevante para os tempos atuais. Ele falou sobre as forças arimanicas e lucifericas que estão especialmente ativas nesse período. Ahriman é a força que nos puxa para a materialidade, para o conforto físico, para a letargia confortável. Lúcifer é a força que nos puxa para o espiritualismo vago, para ilusões grandiosas, para orgulho espiritual. É como se fôssemos constantemente assediados por 2 vozes, cada uma nos oferecendo uma versão distorcida da realidade. Durante os primeiros dias do Réveillon, ambas essas forças estão trabalhando intensamente. Ahriman te convida a passar esses dias comendo, bebendo, assistindo televisão,
em completo torpor material. Lúcifer te convida a fazer grandes projetos egóicos, a se sentir especial e superior, a confundir fantasia com intuição espiritual verdadeira. O caminho do meio, o caminho crístico, é permanecer consciente, ancorado, humilde, mas também aberto ao mundo espiritual. É um equilíbrio delicado, uma dança constante entre o céu e a terra. Rudolf Steiner dizia que Cristo é a força que equilibra Ahriman e Lúcifer. E nos primeiros dias do Réveillon, nós podemos conscientemente invocar essa força crística para nos ajudar a navegar entre os extremos. Isso não é necessariamente uma invocação religiosa no sentido tradicional. É uma atitude de equilíbrio, de centragem, de abertura ao espiritual sem perder o ancoramento na realidade. É como encontrar o ponto de equilíbrio em uma corda bamba, mantendo a fé e a razão em harmonia. Deixe-me agora te dar uma prática específica que você pode fazer em cada um dos 7 dias, além da prática matinal que já descrevi. Rudolf Steiner recomendava uma prática noturna, antes de dormir. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Reveja o dia que passou. O que você pensou, sentiu, fez? Quais sementes plantou para o mês correspondente? Então, conscientemente, entregue esse dia ao mundo espiritual. Diga internamente: eu entrego este dia. Peço que durante meu sono, as forças espirituais trabalhem com as sementes que plantei. É como confiar que o universo cuidará do nosso jardim enquanto descansamos. Essa prática noturna é o complemento necessário da prática matinal. De manhã, você planta consciente. À noite, você entrega e permite que o mundo espiritual trabalhe enquanto você dorme. É um ciclo de ação e entrega, de iniciativa e confiança. É exatamente assim que a colaboração com o mundo espiritual funciona. Nós agimos e depois permitimos que forças maiores completem o trabalho. É como construir uma ponte, onde cada um de nós contribui com sua parte. Rudolf Steiner também falou sobre a importância de evitar certas coisas durante esses 7 dias. Evite conflitos desnecessários. Evite fofocas e palavras negativas sobre outros. Evite consumo excessivo de álcool ou substâncias que alterem a consciência de forma não saudável. Evite notícias negativas e conteúdo que perturbe sua paz interior. Evite pessoas que drenam sua energia. Sei que nem sempre é possível evitar completamente essas coisas, mas faça o possível. É como proteger nosso espaço sagrado, desafastando tudo o que possa contaminá-lo. Por outro lado, busque ativamente certas coisas. Busque momentos de silêncio e contemplação. Busque contato com a natureza. Mesmo que seja apenas olhar o céu por alguns minutos. Busque a companhia de pessoas que elevam você. Busque leituras e conteúdos que nutrem sua alma. Busque atos de bondade e generosidade. Busque a beleza em suas várias formas. É como abrir as janelas da alma, permitindo que a luz e o amor entrem em nossas vidas. Você percebe que Rudolf Steiner não estava falando apenas sobre práticas místicas. Ele estava falando sobre uma forma consciente de viver. Os primeiros 7 dias do Réveillon são uma oportunidade intensificada para praticar essa forma de viver. Mas a intenção é que essa prática se estenda para o ano inteiro. Os 7 dias são como um treinamento intensivo que prepara você para os 358 dias restantes. É como afinar um instrumento, para que ele possa tocar a mais bela melodia ao longo de todo o ano. Há uma pergunta que muitas pessoas fazem quando ouvem esses ensinamentos. E se eu não acreditar em mundo espiritual?
E se eu for cético em relação a tudo isso? A resposta de Rudolf Steiner seria: experimente de qualquer forma. Abra sua mente e seu coração para as possibilidades. Mesmo que você não acredite. Permita-se viver esses 7 dias com intenção, com consciência, com amor. E veja o que acontece. A magia pode estar mais perto do que você imagina. Você não precisa acreditar em guias espirituais para se beneficiar de momentos de silêncio e reflexão. Não precisa acreditar em forças planetárias para se beneficiar da intenção consciente. Pratique como se fosse um experimento. Observe os resultados. Tire suas próprias conclusões. Rudolf Steiner sempre respeitou o ceticismo. Ele mesmo foi um pensador rigoroso, que trilhou um longo caminho de dúvida, antes de chegar às suas conclusões espirituais. Ele nunca pediu fé cega, pediu experimentação consciente. E isso é o que distingue a antroposofia de muitas outras abordagens espirituais. Não é um sistema de crenças, é um método de investigação, de uma jornada de descoberta pessoal, como a de tantos outros pensadores, como Leonardo Boff ou Mário Sérgio Cortella, que também buscaram a verdade através da razão e da espiritualidade. Quero terminar com algo que Rudolf Steiner disse em uma de suas conferências sobre o Réveillon. Ele disse que cada Réveillon é uma oportunidade de renascimento, não um renascimento automático, que acontece simplesmente porque o calendário convencional mudou, mas um renascimento que podemos escolher, que podemos criar conscientemente. Os primeiros 7 dias são o útero desse renascimento. O que você coloca nesse útero determinará o que nascerá ao longo do ano. É como plantar uma semente. O cuidado que você dedica a ela nos primeiros dias determinará a colheita. Então, minha pergunta para você é: o que você quer que nasça em 2026? Que qualidades, que realizações, que transformações? Use esses 7 dias para plantar essas sementes. Use-os conscientemente, reverentemente, alegremente e observe, ao longo do ano, como essas sementes germinam e florescem de maneiras que talvez você nem possa imaginar agora. Talvez um novo amor, uma nova carreira ou uma nova forma de ver o mundo. E agora quero ouvir de você. Escreva nos comentários qual é o projeto mais importante que você quer plantar nesses primeiros 7 dias. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo simples. O importante é que seja genuíno, que venha do coração. E ao escrever, você já está fazendo um ato de manifestação. Você está trazendo a intenção do mundo interno para o mundo externo. E isso já é um primeiro passo, como acender uma vela para iluminar o caminho. Se quiser mais conteúdo sobre os ensinamentos de Rudolf Steiner e como aplicá-los na sua vida, inscreva-se no canal. Toda semana trago revelações da antroposofia que podem transformar sua forma de ver o mundo e a si mesmo. A jornada espiritual é longa, mas não precisa ser solitária. Estamos juntos nessa busca por consciência e transformação. É como caminhar lado a lado, compartilhando experiências e aprendizados. Que os primeiros 7 dias do seu ano sejam plenos de consciência, de intenção sagrada e de abertura para o mundo espiritual. Que as forças do universo que atuam nesse período especial trabalhem a seu favor. E que o ano que se inicia seja um ano de crescimento, de realização e de aproximação cada vez maior com seu verdadeiro eu espiritual. Até o próximo vídeo.